Boa noite, os irmãos, que eu ainda não pude cumprimentar. E nós vamos prosseguir, meus amados, no nosso estudo da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler hoje os versículos 12 e 13. Romanos 12, 13. Eliseu, depois não esquece de falar comigo, tá? Fala com o irmão. Romanos 12, versos 12 e 13. Verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Podem ler aí na versão dos irmãos? Eu vou contar 1, 2, 3. Os irmãos podem ler do jeito que está aí. 1, 2, 3, verso 12. A diferença, né, é realmente quase nenhuma. Meus amados, esta parte da carta de Paulo aos cristãos de Roma, que hoje chamamos, né, de capítulo 12, porque os irmãos sabem que essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos é uma divisão que não foi feita pelos escritores da Bíblia, não é? Vamos dizer aqui que os versículos, essa divisão de versículos e capítulos, não é uma divisão sagrada, tá? Sagrado é o conteúdo, é o texto, mas capítulos e versículos amanhã poderiam ser mudados, que não haveria grandes problemas. A partir já do terceiro século, começa a se chamar a escritura hebraica de Velho Testamento, Antigo Testamento, e a parte cristã, Novo Testamento. Mas essa divisão de versículos e capítulos vai acontecer ainda mais tarde. E existem até algumas traduções, dependendo, como já dissemos, dos manuscritos que são seguidos, que até essa divisão de versículo é um pouco diferente. Às vezes tem um versículo a mais, 2 versículos que na nossa são 2, em algumas traduções é uma só. Isso não vem o caso. Mas o interessante é que esta parte, este capítulo, que chamamos capítulo 12, é um extraordinário manual de prática cristã. Sem medo de errar, a gente pode dizer que tudo que a gente precisa saber em termos de conduta cristã está ou foi inserido nesse capítulo. Todas as orientações e determinações que aqui estão, elas estão ligadas umas com as outras a partir do versículo 1. Há um encadeamento de ideias, não é? Os assuntos não ficam soltos, a temática vai uma precisando da outra, a ideia é o amor em relação a Deus, mas o amor também entre os irmãos, e aí tudo vai sendo trabalhado por Paulo nesse sentido. É como se alguém chegasse para vocês, ou para nós, né, e dissesse assim: eu não sou cristão, eu gostaria de entender o que é que um cristão tem de fazer. Ao invés de você ficar preocupado de escrever regrinhas para ele, diga o seguinte: leia o capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos. Eu vou te dar o capítulo 12. Leia o capítulo 12 que você vai saber o que é que os cristãos devem fazer e como é que os cristãos devem ser. É claro que aqui a gente não tem a questão da teologia, da aceitação de Jesus como Salvador, questões de batismo, não é isso. Estou falando da parte ética, da maneira de você se comportar na sociedade e entre nós como comunidade cristã. Inicialmente, Paulo falou, como lembrando aos irmãos no início do capítulo, que uma coisa vai sempre precisando da outra, daquele culto racional, né? E a gente entendeu que o culto racional é aquele culto que você oferece a Deus sabendo por que você está cultuando, né? Daí a exigência de colocar o corpo em sacrifício vivo, né? Naquela ideia de que culto envolve o seu
todo, não é? Não há essa dicotomia de que isso é espiritual e isso é material. Isso são coisas do espírito, são coisas da carne, as coisas não podem ser misturadas. É claro que as duas realidades são diferentes, mas o nosso espírito, por ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, interfere, envolve com a outra nossa parte, né? Então o culto racional é isto, é um culto que você oferece com a alma, com o espírito, mas no qual você também envolve o corpo. Daí você ter que saber, né, o que está fazendo. Daí a igreja de Corinto ter dado problemas sérios a Paulo, porque o culto lá não estava sendo racional. O culto estava sendo tão somente emoção, né? Mais nada, era a experiência acima do equilíbrio, a experiência acima, vamos dizer, das verdades, né? Isso não pode acontecer. Não se pode abrir mão da experiência, do emotivo, mas também não se pode viver em cima, né, dessas realidades, porque, como eu já disse aqui, as nossas emoções, elas têm altos e baixos, né? Disse na quarta-feira passada. Hoje você está bem, amanhã você não está, você entra na igreja contente, daqui a pouco você está na mesma igreja, você fica triste, daqui a pouco você fica alegre de novo. Então o Espírito Santo pode depender desse tipo de sentimento. Então a emoção para se cantar, a emoção para se louvar, não é esse tipo de emoção que tem que determinar como o Espírito vai agir. Nós não podemos fazer a agenda do Espírito Santo, ele é que tem que fazer a agenda para nós. Existe ainda dentro dessa questão, né, do culto racional, Paulo vai pegar isso um pouco mais abaixo, da igreja que existe como se for um corpo, né? Então é a ideia de órgãos e de membros que formam o nosso corpo e que a gente espera sejam órgãos e membros saudáveis, né? Se nós não tivermos os órgãos nossos funcionando como devem funcionar, o nosso corpo fica doente, sofre consequências. Mesma coisa quando membros nossos não são adequáveis ou não são perfeitos, né? Segundo a luz da descrição humana, o corpo também sofre. Nós estamos aí falando dessa questão dos especiais, né? Não são porque as pessoas têm defeitos no corpo que não são úteis, não é isso. Mas a gente percebe que há um modelo, né? Um ideal para o corpo, há um ideal para nós como seres humanos, e quando isso tudo funciona direitinho, nós vemos que o corpo está cheio de saúde. E a ideia que Paulo passou, quando começa falando lá do culto racional, é de que a igreja de Cristo tem que ser um corpo, onde os órgãos e membros devem estar gozando de saúde, não é? E aí entra essa questão do amor. Paulo vai trabalhar de novo a questão primeiro do Espírito Santo, que ama e dá aos membros da igreja os seus dons, para que esses dons sejam trabalhados em benefício sempre da comunidade, né? Se nós observarem ali quais são os dons que são dados, e Deus deu uns para isso e para aquilo outro, os irmãos observem que os dons são dados para servir aos outros, né? E nunca para exaltar a pessoa de A, de B e C, e dizer que aquela pessoa é um guru, ou é uma pessoa queridinha de Deus, tem mais privilégios do que outras pessoas. Agora Paulo vai vir com orientações que eu diria são desafiadoras, porque todas elas, como eu disse, isso aqui não são retalhos sem ponta, é uma roupa toda costurada, todas elas têm a ver com amor. Aquele amor que no versículo 9 Paulo diz assim: o amor seja não fingido, o amor seja de verdade, porque tudo que ele vai pedir agora vai ter a ver com esse amor. O amor a Deus, o amor de Deus, e esse amor refletindo-se no amor aos outros, né? Porque as coisas que vão ser pedidas, as realidades que vêm sendo pedidas desde o início do capítulo, estão, como eu disse, enfocando sempre o nosso relacionamento. Paulo diz assim: alegrem-se na esperança. Sabe, não sei, pode parecer ser uma frase de efeito, né? Mas a profundidade dessa orientação, eu diria que ela desce a ação do Espírito Santo nos mistérios da profundidade das nossas vidas. Porque o que é ter esperança? O que é ter esperança? A gente tem esperanças de que o país melhore, né? A gente tem esperança de que a nossa vida pessoal vai melhorar. Bem, a gente já dá para entender o que é esperança à luz dessas realidades nossas. Mas a esperança cristã, ela é algo mais profundo do que essa esperança que nós
convivemos no nosso dia a dia e que todas as pessoas podem ter. Esperança também não é apenas o pensamento positivo, não é meramente o pensamento positivo. Os irmãos já devem ter ouvido falar, não é? Do valor do pensamento positivo. Não chegarem nas principais livrarias hoje, os irmãos vão encontrar sempre uma parte chamada de autoajuda. O que é a autoajuda? É a valorização do pensamento positivo. Pensamento positivo ajuda, mas pensamento positivo às vezes toma o lugar que só pode ser tomado pela palavra de Deus. A gente precisa ter muito cuidado com essa questão do pensamento positivo, porque o grande defeito do pensamento positivo é tornar você a solução dos seus problemas. Você resolve tudo que você tem de problema, você passa a ser o seu próprio Deus, porque você, pensando certo a respeito disso ou daquilo, você vai conseguir resolver tudo. Isso não é verdade, porque nem sempre isso acontece, mas tem muita gente dentro desse negócio, né? E às vezes se colocando numa posição até tola, não é? Porque há certas coisas, não, você não pode pensar assim não, não pensa assim não. Já viu a pessoa dizendo, não pensa assim não, que traz azar, atrai azar, essas coisas não existem. É claro que a pessoa derrotada, né? É muito ruim você conviver com ela, né? Aquela pessoa que, não, isso não vai dar certo. Não, então você faz desse jeito. Não, também não vai dar certo. Não, já tentei, já fiz. É claro que esse tipo de pessoa desanima e ela está revelando que ela não tem um conhecimento de Deus, ele não tem um conhecimento da palavra de Deus, até que, mesmo que esteja na comunidade cristã, e não tem essa esperança, né? Que é a esperança comum a nós cristãos. Esperança em Cristo. E por causa de Cristo. É essa esperança que nós temos é que faz toda a diferença. Por quê? Nessa esperança nós temos a habilidade de ver, irmãos, o que está além do presente. E de ter a certeza de que há um glorioso futuro nos aguardando como crentes em Cristo. O perigo que existe nessa posição é você se fixar nela de uma forma doentia, de modo que você simplesmente perca o interesse pela vida. Nada que acontece aqui também me interessa, se está bom, se está bom, se está ruim, se está ruim, está tudo bem, eu não tenho que fazer nada para melhorar, porque eu espero uma pátria melhor, os dias que estão me aguardando são muito melhores do que. Não é essa a ideia dessa esperança. A ideia é que quando você tem a convicção de que há algo lá na frente que é muito maior do que tudo que está acontecendo, do que todas as suas lutas, do que todos os seus problemas, você recebe forças para poder viver o momento difícil que você está vivendo, né? Porque você entende que aquilo, por pior que seja, é passageiro, que aquilo que você está vivendo vai passar, porque há para você uma promessa lhe aguardando de dias melhores, de um futuro onde essas coisas não acontecerão. Então não é para você se entregar ao problema, mas ao mesmo tempo também não é para que você faça do enfrentar o problema em si a causa toda da sua vida, de modo que você gaste toda a sua energia e esqueça, não é, de que o que lhe espera mais à frente, quando Paulo diz as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que nós vamos ter no futuro. Veja como Paulo faz isso. São aflições que você tem, mas essas aflições devem projetar você para o futuro. Para abandonar, para não lutar, para deixar para lá? Não. É para lhe dar forças, para que você tenha a certeza de que você não é um derrotado. Aconteça o que acontecer na sua vida, você não é um derrotado. Então alegre-se na esperança, porque como filhos e filhas de Deus, nós cremos nas promessas que foram feitas na palavra de Deus, e tais promessas nos confortam, tais promessas nos trazem a alegria de Deus. Querem ver um exemplo muito bom para a gente entender como é que se vive a aflição do momento, a agonia do momento, a tristeza do momento, projetando a esperança do futuro? É a mais do que conhecida história do presbiteriano Horace Spafford e a sua agonia de perder suas 3 filhas no naufrágio, né? A história do hino Se Paz a Mais Doce Me Deres Gozar.
a história do seu derramamento diante de Deus, né? Quando ele recebe o aviso da esposa que o navio batera um com o outro e que as 3 filhas morreram afogadas. A esposa foi recolhida, né, por bote salva-vidas e levada para o país de Gales. Então ele está nos Estados Unidos, se prepara para encontrar-se com a esposa. Não imagine você perder 3 filhas de uma vez só, né? Quem já teve o dissabor, né, de acidente, perder filhos, sabe que dor forte, trágica é isso no coração. Então imagina um pai que perde 3 filhas numa hora só, num afogamento, numa morte, né, numa morte boa, mas morte e afogamento também é complicado. O que ele faz? Ele pega um navio, né, e vai encontrar-se com a esposa e pede então ao marinheiro, diz, olha, quando chegar no local do acidente, eu gostaria que você me avisasse. Aí quando chegou lá o marinheiro disse, olha, foi aqui que aconteceu e tal, e ele foi para o camarote, ele se ajoelha, começa a chorar muito, né, e rediz a poesia, né, que mais tarde, ele era presbiteriano, que mais tarde um amigo seu, que era um musicista batista, vai colocar a música do hino, então, Sou Feliz com Jesus. No original, a letra diz assim, está tudo bem com a minha alma. Percebe-se, irmãos, nisso toda a força da esperança que nós temos em Cristo, essa esperança presente, pujante, determinante. Em inglês, a última estrofe do hino diz assim, e Senhor, apressa o dia, quando a minha fé verá as nuvens serem revertidas como um pergaminho, e a trombeta há de soar, e o Senhor há de descer, e então, finalmente e realmente, tudo estará bem com a minha alma. Tudo estará bem com a minha alma. Observem aí, então, irmãos, o que é isso? O momento da agonia, da tragédia, sendo vivido, sendo vencido pela esperança de algo futuro. Ele não está falando apenas de um consolo presente, né, que Deus estava ali confortando ele, mas ele projeta a sua visão do futuro, quando então o Senhor Jesus virá para acabar com todo tipo de sofrimento, e isso dá forças a ele para passar naquele momento. E é exatamente isso que Paulo quer falar com esperança. A esperança nossa é para esse tipo de coisa. Você vive o momento da agonia, você vive o momento do sofrimento, você vive o momento da tristeza, da tragédia, que não tem como a gente deixar de passar por ela, não é isso? Mas esses momentos não conseguem tirar o seu foco de alguma coisa que está esperando você para que um dia isso nunca mais aconteça, não é? Às vezes eu falo isso para as mamães que perdem nenéns assim, antes de nascer, não é? Assim, sofrem muito, só quem a mamãe já perdeu um neném, às vezes com 4, 5, 6 meses, com pouco, toda aquela esperança, bercinho que está feito, quarto preparado e o neném vai embora, não é? Eu gosto de falar, porque acredito nisso, de dizer, primeiro, olha, minha filha, você nunca se veja como uma pessoa inútil, né? Vocês não são inúteis. O que Deus fez com vocês? Permitiu que uma vida brotasse. Aquela vida tem uma alma, e ela foi para o céu. Então Deus povoou o céu com esse neném que você não viu, com esse neném que você não pôde contemplar, não pôde criar, mas ele é um cidadão de Deus. A sua alma já foi gerada e ela subiu para o céu. E um dia, não sei de que forma, não posso lhe explicar, porque eu não tenho explicações na Bíblia, você vai ver o seu filhinho, que você não pôde ver aqui. Você vai saber que aquele foi um neném que você não teve, né? Normalmente isso ajuda a confortar, não é? Porque às vezes as primeiras coisas que passam na cabeça de uma mãe que perde neném, né, é castigo de Deus, é que alguma coisa não está certa, e que ela, enfim, não seria boa mãe, quando não falta ainda, né, esses misericordiosos consolos, que de consolo não tem nada. É aquela pessoa que chega assim, não, meu irmãozinho, foi a vontade de Deus, você nem sabia o que esse neném podia ser, quem sabe ele ia ser um bandido, quem sabe, meu Jesus Cristo, né? Tem gente que se ficasse quieta faria um favor maravilhoso aos outros, né? Por isso que, queridas, visita é uma ciência, não é todo mundo que tem vocação para fazer visita não, né? Tem às vezes gente que reclama, a igreja devia visitar mais. Eu digo, não, irmãos, tem que fazer visita quem sabe fazer. Porque não é todo mundo que sabe fazer visita, não. Não é todo mundo que sabe fazer visita lá, não é todo mundo que sabe fazer visita ao hospital, não é todo mundo que sabe distribuir folheto, não é todo mundo que sabe abordar uma pessoa na rua, não é todo mundo que sabe subir ao púlpito e pregar, não é todo mundo que sabe pegar. Mas para cada um, Paulo falou isso,
Deus deu um dom, né, para que você vá completando a igreja como se fosse um corpo. Assim, irmãos, enquanto nós vivemos esse ainda não, nós vamos sendo socorridos, amparados por aquele que é sempre maior do que todos os desesperos. Mas essas promessas não nos falam apenas dos momentos de agonia. É muito gostoso ver que essa esperança, não é, que Paulo fala, não é só para os momentos de agonia. Essa esperança também, ela nos fala nos momentos bons da vida, nos momentos que trazem alegria. E como é que ela fala? Porque se as promessas, não é, de esperança, se a esperança nos fala nos momentos de agonia, de tristeza, porque nos faz olhar, nos permite olhar para algo que está além, que ultrapassa as fronteiras dos momentos ruins que nós estamos vivendo, quando a coisa está boa, quando você está feliz, essa esperança é muito gostosa, porque ela diz assim para você: está gostando? Está feliz? O melhor ainda está por vir. Você nem imagina o que vai vir. Se você está gostando, então quando vier aquilo que você espera, a promessa que foi feita, é que você vai ver como vai ser bom, não é? E bom demais. Amado, nós devemos crer que quando o apóstolo fala no se alegrar na esperança, ele nos estimula a isso, a focarmos os olhos da nossa alma mais da maneira como poderiam ser as coisas e não como as coisas estão acontecendo, mais nas soluções do que nos problemas. E sem dúvida isso aperfeiçoa o nosso relacionamento com o próximo. Há sempre presente essa preocupação na linguagem de Paulo. Termos esperança nos faz ver o próximo com outros olhos. Porque o fato de nós não sucumbirmos aos nossos desesperos, porque muitas vezes nós sofremos os desesperos da vida, mas nós não nos tornamos pessoas desesperadas, não é? Essa realidade de não nos tornarmos pessoas desesperadas pode influenciar outras pessoas que estão vivendo momentos de desespero. Porque quando eles olham que você não se desespera, você chora, que você sente, que você lamenta, que você se abate, não é? Mas que você não se desespera, existe uma esperança para outra pessoa de que ele pode suportar aquilo, que ele pode passar, não é, por cima daquilo. Não encontrando, aliás, muitas vezes nós estamos vivendo sem esperança, porque as nossas vidas são vidas sem fé. E aonde não há fé também não há esperança. E também, irmãos, porque nós não queremos encontrar o outro. É sempre importante essa ideia, encontrar o outro. Não encontrando o outro, o próximo, a vida não tem sentido. Então é indispensável essa nossa preocupação com o outro, porque sempre que nós nos preocuparmos com o outro, Deus há de prover recursos para que tenhamos fé e assim tenhamos a esperança. Esta realidade, este fato nos leva a termos a visão de que se desesperam, que às vezes, muitas vezes, no desespero, é que Deus vai fazer com que a gente possa experimentar esta maravilhosa realidade da esperança. É preciso que fique claro que são reais as palavras do escritor sagrado. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, não é isso? A esperança que se chama Jesus Cristo assegura que isso é real em nós e que as pessoas possam ver isso em nós. Porque se nós formos iguais aos que esperam apenas para esta vida, lembram-se desse texto, quando Paulo diz isso? Se nós esperamos apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis das pessoas. Ele está falando exatamente sobre isso, o seu foco que tem de estar no além mesmo, o seu foco que tem de estar nesse futuro, porque se você se pegar a essa vida como se ela fosse um fim em si mesma, o seu sofrimento vai ser simplesmente pavoroso, não é? A gente gosta de tudo que a gente tem, é mais do que normal. Eu gosto muito da minha casa, eu gosto muito do meu computador, eu gosto muito disso, eu gosto muito daquilo, gosto demais do meu carro. Mas cuidado com esse gostar demais. Porque se você gostar demais, como é que vai ser se você perder? E quem é que diz que você não vai perder? Não, Deus não vai deixar. Olha, Deus tem outras maneiras de trabalhar conosco de que ficar presos aos nossos bens, aos nossos valores. Por isso que é muito importante o exercício, não da boca para fora, mas
do coração lá dentro de dizer: nada é meu, tudo pertence ao Senhor, né? Se Ele permitir que leve, é porque tinham lá as razões dele. Sejam pacientes na tribulação. Há ocasiões, irmãos, em nossas vidas, quando as coisas realmente não vão como nós queremos, né? Não vão como desejamos. Nossas orações não são atendidas, as coisas ruins acontecem apesar das nossas orações e apesar da nossa fé honesta. E veja bem, todos nós estamos sujeitos a termos grandes perdas, todos nós estamos sujeitos a grandes perdas e a padecermos. Às vezes nós somos pessoas corretas em nossos negócios, mas de repente nós nos vemos colocados em situações nas quais nós temos de negociar com os que não têm ética nos negócios deles e que nos falam o que eles acham que é o que nós estamos querendo ouvir. E a minha experiência, irmãos, com alguns empresários cristãos honestos, pessoas de corações honestos, mas que estão vivendo situações muito difíceis nos dias de hoje, que às vezes com as vozes embargadas, eles têm que dizer: mas eu não tenho mais o que fazer, não tem como correr, não tem como correr. O contrato só é aprovado se eu liberar tantos por cento para A, para B, para C ou D. E eu tenho uma folha com 1.250 empregados, eu tenho uma empresa com 300, 400 empregados, eu preciso da obra. E se eu não garantir o percentual de A, de B e C, a coisa não vai mesmo. E não adianta que se alguém disser que consegue fazer sem isso, ele diz: está mentindo, porque não vai conseguir fazer mesmo, né? O máximo que a gente faz é dizer, como essa pessoa disse para mim: olha, eu não concordo com isso, eu não acho que isso seja correto, eu lamento muito que isso tenha acontecido, mas não tem outro jeito, eu vou fazer. Mas é muito complicado, não é? O que é isso? As pessoas estão vivendo hoje de um jeito que eles acham que isso é a coisa mais normal do mundo, né? E por isso acontecem essas falcatruas aí que estouram de vez em quando, mas a minha pergunta é: estourou por quê? Deve ter gente que não recebeu o que queria e trabalhou para que a coisa viesse à tona, porque, né, eu me lembro uma vez que houve aí uma operação, não sei do que aí, que resolveu muita coisa, e determinado segmento da sociedade, agora a gente está falando na internet, tem que ter cuidado, determinado segmento da sociedade fez lá o que tinha que fazer, e depois alguém olhando aquilo comigo disse assim: eu quero saber depois quem vai para pegar esse grupo que resolveu a situação, porque está tudo envolvido também. Quer dizer, é muito ruim, é muito ruim você viver numa situação dessa. Mas a gente crê que ainda deve existir pessoas realmente corretas, mas sofrem, e aqueles que só vivem nesse meio sofrem, né? Porque não querem fazer, mas se não fizerem, você tem responsabilidades. Muito complicado isso. Nós somos decepcionados, às vezes, algumas vezes, muitas vezes, por aqueles que nós temos, com os quais nós temos grande consideração, que nós amamos e de repente fazem coisas tão tristes para nós. Às vezes estamos doentes e percebemos que o tratamento não está fazendo efeito. Às vezes estamos vivendo uma vida familiar difícil. Enfim, as situações são muitas, irmãos, para que nós nos vejamos num estado de tribulação. Nos dias de Paulo, a tribulação tinha muito a ver com a perseguição movida contra as igrejas cristãs. Cristãos eram frequentemente feridos, cristãos eram mortos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, cristãos perdiam os seus familiares por terem aceitado, não é, a doutrina cristã. Esse era o grande foco nessa questão de tribulação. Quase que na maioria das vezes a palavra quer lembrar isso, quer se referir a isso, mas é óbvio que tribulação não é só perseguição por causa da fé. E Paulo usou mais uma vez nesse texto a palavra grega thripsis, que é traduzida em português como tribulação, e que ao pé da letra é esmagamento, é triturar, é derreter. A palavra tríplice se usava para explicar o milho colocado daquelas duas pedras bem feitas
para moer. Então os caroços eram colocados e as pedras eram... Isso é tribulação, é essa a ideia. Tribulação é isso, é quando você se sente no meio de duas pedras que estão te moendo mesmo, ou estão te derretendo. Você está derretendo, como se fosse uma fogueira enorme, uma caldeira enorme que está derretendo você. E derretimento nos lembra Sadraque, Mesaque e Abdenego, jogados na fornalha ardente, uma espécie de alto forno, tão terrível, tão potente como esses que nós temos hoje, apesar da tecnologia tão diferente, que os guardas que foram levar, que tiveram que descer, para jogar Sadraque, Mesaque e Abdenego pela porta de baixo, porque a gente percebe depois que o rei consegue ver de cima e não sofre consequências. Então era aquela coisa muito alta, devia haver ou eram feitos no meio de montanhas, ou havia escadas para você subir, palanques, para que você pudesse ver lá de cima, porque o rei pôde ver os três lá. Mas quem foi colocar os três por baixo, morreram queimados. Foram como que o texto hebraico dá essa ideia de que eles derreteram também, tal era o calor que estava fazendo ali. E o que a gente tem com esses três? Nem um fio da cabeça deles é queimado. Então Nabucodonosor vai para essa parte de cima e quando olha lá para baixo não vê três, vê quatro. Vê quatro pessoas andando ali. E o rei diz: eis que vejo um quarto que tem a aparência de deuses. Quem era? O anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, não importa. O que estava lá na fornalha era a presença de Deus claramente manifestada dentro do forno. E a ideia é essa, irmãos: por causa de Jesus Cristo, que é tudo em todos, a tribulação nos incomoda, a tribulação às vezes chega mesmo a nos moer, mesmo nos machucar, nos ferir, nos faz padecer, mas ela não nos destrói. Lembremos-nos de que os três moços na fornalha, antes de serem jogados lá, disseram assim, que mesmo que Deus não os livrasse, é um dos textos da Bíblia que eu mais gosto, porque ele não tem tapiação. Ele é milagre de Deus, mas ao mesmo tempo é a realidade. Porque os moços dizem assim, mesmo que Deus não nos poupe, mesmo que a gente morra, porque seria lógico, nós continuaremos agora a manifestar a nossa fé, o nosso amor, por esse Deus, estamos dispostos a fazer isso mesmo. Querem nos jogar lá? Vão nos jogar. Mas trair a esse Deus, não. Por quê? Vocês têm certeza que... Não temos certeza não. A gente pode morrer mesmo queimado, mas não tem importância. Nós sabemos no Deus que nós cremos, e não vale a pena viver depois de negá-lo. Isso não vale a pena. E aí, no entanto, o Senhor tinha preparado para eles aquele milagre extraordinário para nos ensinar de que Deus está sempre sob o controle, mesmo nos nossos momentos de agonia e de tribulação. E podem ser nossas aquelas afirmações, Isso também vai passar. Cheguei até aqui. Dias melhores virão, alguns dias são mais difíceis que outros, mas se neles portas se fecham, em outros portas se abrirão. Nem a morte, nem a vida nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso, irmãos, que sempre dias melhores virão. Por isso que é importante você entender essa projeção dessa esperança, que não é só para aqui e agora. É uma esperança também para o depois, e a maior força dela está exatamente no depois. Mas Paulo continua, Perseverem, insistam na oração. Eu acredito, irmãos, que depois do amor, não há nenhum tema cristão que seja tão recomendado e tão desobedecido como a oração. Acho que não existe. Dentro da igreja, nada se fala mais aqui do que em amor e do que em oração, e nada se desobedece mais do que essas duas realidades. A oração é sempre um tema bíblico ao qual nós sempre estamos nos referindo, sobre o qual nós sempre estamos aprendendo, nós sempre estamos ouvindo. Nós sabemos de cor e salteado que se não orarmos,
também não vamos crescer na graça de Deus, não vamos impactar as nossas vidas e não vamos conseguir impactar as vidas que estão ao nosso redor. Mas mesmo assim, nós continuamos a ser pessoas que normalmente não oram de fato, né? Porque às vezes até nós fazemos aquela oração de manhã: obrigado, Senhor, pela noite, e o que eu tenho, bom dia, amém. E na hora da comida: Senhor, abençoe esse alimento que deu, amém, né? Mas você, na verdade, você conseguiu parar, você se concentrou, você pensou no Senhor do universo, né? De todas as coisas, que é a fonte de toda a vida e a quem você realmente tem de agradecer. E às vezes isso acontece até no nosso meio. Eu me lembro aqui de um acampamento de pastores, e nós chegamos tarde, o ônibus atrasou, como sempre, e aí o jantar foi servido tarde, já estávamos assim, como se diz no popular, morrendo de fome. Ninguém está morrendo de fome, morrer de fome eles têm que ficar dias sem comer, né? Mas tem esse hábito: estou morrendo de fome, né? Que é o estômago fica, e aquele cheirinho bom da cozinha. Aí vem o problema, né? Tinha assim, olha, tinha uns 70 pastores, e aí vem o problema. O problema para o presidente da ordem, né? Quem é que ele vai chamar para orar? Porque é uma honra, não está entendendo? Assim, tem 70 pastores, você vai chamar alguém para orar, não é? É porque esse pastor... E aí o camarada coçou a cabeça, eu vi lá o presidente coçando a cabeça, ele disse: rapaz, nós estamos morrendo de fome, mas como é que eu vou fazer? O pastor mais velho que estavam conosco chamava-se Ernest Mansen, era um descendente de Leto, velhinho, mas ele disse: não tem jeito, já sofremos até agora, vamos sofrer mais um pouquinho, eu tenho que convidar o Ernesto. Ele, velhinho, né? Vai ser aquela oração quilométrica, né? Mas a gente vai ter que fazer, porque seria assim uma falta de honra dar ao pastor Ernesto o privilégio de orar. O pastor Ernesto pegou: pastor Ernesto, você vai orar, pedindo a Deus, agradecendo a Deus pelos alimentos. Ele disse: Senhor, obrigado por esse jantar, em nome de Jesus, amém. Eu nunca vi uma oração ser aplaudida. Bom, para resumo da conversa, todos os dias do acampamento, só quem orava na hora da comida era o pastor Ernesto mesmo. Quer dizer, mas isso não deixa de ser uma forma de a gente olhar que a oração às vezes se torna um peso para nós, não é isso? Se torna um incômodo para nós. E isso é a realidade nossa, irmãos. Eu me lembro de um colega de ministério, de uma grande igreja, que ele disse: rapaz, você sabe quando a gente se torna hipócrita, e é muito fácil o pastor se tornar hipócrita, né? Principalmente nesses assuntos. Nós temos que orar, mas o pastor não tem tempo para orar. Os irmãos falam: o pastor não tem tempo para orar. Irmão, se eu não tiver cuidado, eu não tenho tempo para ler a Bíblia e não tenho tempo para orar. Eu vou ler a Bíblia para fazer sermão, não é a mesma coisa. Aquela leitura, né? Que você abre a Bíblia para deixar Deus falar, sem compromisso nenhum. Senhor, isso aí é só para te ouvir. Por isso que eu estou assim felicíssimo com esses 100 dias de oração, porque eu estou me obrigando a ler aquele capítulo sem compromisso de preparar sermão, sem compromisso de preparar estudo. Então eu estou deixando o texto falar. Até nesses textos de Romano que eu já estudei com os irmãos, só pelo fato de ler, eu falei: eu deixei passar isso aqui, rapaz, que coisa boa, não é? Porque a gente tem necessidade. Eu me lembro que esse colega, né, estava vivendo isso, e ele disse: rapaz, eu estava brincando com o neto, resolvi, ele queria uma manga, eu fui subir na mangueira, tomei um tombo da mangueira, quebrei a perna direita, 3 meses pendurado em casa, mas foi 3 meses abençoados, porque eu não podia sair da cama, então eu só fazia 3 coisas, via televisão, lia a Bíblia e orava, né? Aí eu pedi a secretária para vir com o nome de todos os membros da igreja, consegui orar por todos os membros da igreja, gente que eu nem conhecia, né? Porque a igreja era grande, pela fotografia, e não conheço esse irmão aqui não, vamos orar. Então eu consegui. Quando o médico foi tirar o meu gesso, eu tinha orado por todos os membros da igreja. Descobri que a igreja não sentiu assim muito a minha falta não, entendeu? A igreja cresceu, andou bem, mas na verdade eu descobri que ele disse: como o Espírito abençoou pessoas, como o Senhor abençoou as pessoas. Não porque a minha oração fosse mais forte, mas porque naquele momento eu estava podendo viver o que eu estava ensinando, né? Então ele estava falando isso para nós, os pastores, disse assim: não obrigue Deus a fazer você subir numa árvore e te derrubar de lá.
não é? Porque de repente Deus tem que fazer isso para te enfiar dentro de uma cama e você ser obrigado então a se voltar para Ele. Porque quando a gente está na cama, normalmente a gente se volta mesmo para o Senhor. Paulo percebia, irmãos, a força da oração, não é? Por isso ele disse: orem sem cessar. Orem sem cessar. Escreveu lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Por isso, irmãos, é que a gente ensina que a oração, ela é muito mais do que um gesto, ela é muito mais do que um ritual, ela é um estado, né? Primeiro, antes de você poder fechar olhos para orar, que é um costume que começa no 2º século, né? De fechar olhos para oração, antes de você se ajoelhar ou não se ajoelhar, antes de você ficar de pé, antes de você fazer reuniões de oração, antes de você fazer vigília, a oração tem que ser um estado seu de comunhão com Deus, de conversa com Deus, constante, porque isso é possível, deve ser até um milagre, porque às vezes a gente está falando com Deus, dirigindo, e não perde a atenção, não se perde, a gente vê o sinal fechando, vê o camarada que está por trás para cortar, e às vezes quando a gente não está orando, está às vezes ouvindo alguma coisa no rádio, a gente se distrai e a coisa acontece. Pelo menos essa experiência, eu nunca fiz lambança no trânsito, quando eu estou ligado, não é, a Deus. Talvez seja uma capacidade que Deus deu ao ser humano, né, para poder se comunicar com Ele em qualquer momento da vida, sem que ele perca ao mesmo tempo o domínio das coisas que estão fazendo. Agora, esse é o tipo de realidade que nós temos de ter, porque isso representa, de fato, irmãos, a nossa amizade com Deus. É esse papo, né, que a gente vai levando, vai conversando. Hoje, felizmente, está bem. Antigamente, quando você saía falando com Deus na calçada e falando um pouco alto, que alguém te olhava, tá doidinho, já novinho, já tá maluquinho. Hoje, graças aos celulares, ninguém é mais maluco por falar sozinho, porque está todo mundo falando alto, e ainda com esses que tem que você desliga. Alô, pois é, você ouve a conversa todinho, o camarada não está nem aí, né? Esquece que tem uma opção de gente, às vezes ele está falando de coisa. Então, pelo menos agora você pode falar com Deus, né? Igual o pessoal fala com o celular. Pode falar alto. Agora, o que vem depois, aí você pode perguntar, mas não bastaria isso, pastor, esse estado, já que Paulo falou, não é? Do orar e sem cessar, não seria suficiente esse estado de oração? Eu diria até que sim, irmãos, que isso seria suficiente, mas dada a nossa natureza humana, as nossas limitações, há momentos em que as situações vão se tornando tão apertadas, a tribulação, né, começa realmente a vir, que você tem a necessidade de expressar, né, através do corpo, de gestos, a sua dependência de Deus. Aí vem as lágrimas, aí vem o se ajoelhar, aí vem o se deitar no chão, aí vem, enfim, procurar lugares especiais para que você possa clamar, aí vem o levantar um clamor, não é isso? E hoje está se falando muito, vamos levantar um clamor. Cuidado com esse negócio de levantar clamor, né? Levantar clamor, desde é possível, é bíblico, desde que dentro da Bíblia, tudo com decência e ordem, né? Porque hoje, esse dia eu estava ouvindo alguém falar que ele disse assim, eu me assustei que a minha igreja era aparentemente uma igreja tradicional, tudo corria normalmente, adoeceu lá uma pessoa e alguém pediu para nós levantarmos um clamor, pastor, teve gente que deu cambalhota, teve gente que começou a pular, aí nós vimos que a igreja, digo, pois é, às vezes a gente vai mantendo até que solta, né, como diz, solta a corda, né? A questão não é soltar a corda, a questão é a Bíblia, façam tudo com decência e ordem, não é? Não se pode confundir as coisas. Fazer clamor, irmão, é o seguinte, é lamentar, chorar, não é? Pedir ao Senhor, falar junto, tudo bem, mas não significa perder o controle, né, do seu emocional. Aqui na sua epístola aos Romanos, Paulo diz, insistam em orar, mantenham-se em oração. A mesma ideia do orar sem cessar. Insistam, mantenham-se. É a ideia de um estado. O amor seja não fingido, o amor deve ser sincero, recomendou Paulo no versículo 9. E ninguém, irmãos, ninguém ama a Deus, ninguém ama Jesus Cristo se não ora. Ninguém ama a alguém, ninguém ama o próximo se não ora por ele, se não ora a Deus por causa dele. Não há como nos amarmos mutuamente com os irmãos em Cristo se não orarmos. É preciso que a gente ore, é preciso que a gente tenha então esse estado constante de oração, de comunhão com Deus, para que a gente tenha autoridade para falar com Deus.
Sabe, quando nós deixamos de orar simplesmente é assim, uma coisa meio irônica, né? Simplesmente, porque não é tão simples assim não, é um desastre. Quando nós deixamos de orar, nós nos despojamos da força de Deus. É como se nós ficássemos sem Deus. Eu diria, irmãos, que o cristão que não ora é uma pessoa em solidão. A solidão de Deus. Ele fica solitário em relação a Deus. Deus se distancia dele. Ele não fica sem a presença de Deus, porque sem a presença de Deus é o inferno. E a pessoa salva nunca pode ficar no inferno, mas pode enfrentar a solidão de Deus. Ou seja, Deus está distante dele. Está olhando, está acompanhando, porque ele é propriedade de Deus, a presença de Deus está lá, mas tinha que estar aqui, não é isso? E ele se sente solitário. Não consegue expressar as suas agonias, não consegue colocar diante de Deus as suas tristezas, e quando o colapso vem, quando a agonia vem, fica difícil experimentar as benesses da esperança, que nos coloca além das fronteiras da tristeza, da decepção, da amargura, enxugando nossas lágrimas e nos dando a certeza de que não estamos sozinhos no barco da vida. Sem oração é muito difícil ser paciente na tribulação. Mas veja bem, volto a dizer, não estou falando da oração de joelho, tantos minutos de oração, é dessa oração em estado. Minha comunhão constante com Deus. É isso que o irmão precisa. A partir disso, as outras coisas vão acontecer. Mas há crentes que infelizmente não conseguem fazer isso. Ele pensa em tudo, menos em Deus. Ele pensa em tudo, pensa na comida, pensa no Flamengo, pensa no Fluminense, pensa no banco, pensa nas dívidas, pensa na mulher, pensa na namorada, pensa nos filhos, mas não pensa em Deus. Aí lascou-se. Ele não está vivendo esse orar sem cessar, e com isso ele está se despindo de Deus, está ficando sem Deus, e vai ficando complicado. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Este senso, irmão, de generosidade é simplesmente parte do cerne da fé cristã, da coerência cristã. Não há coerência num cristianismo onde não exista hospitalidade, onde não haja o repartir das necessidades. Compartilhem é tradução do grego koinonuntes, que é uma variação da palavra koinonia, que quer dizer comunhão. E o que quer dizer comunhão? União comum, união. Isto é, o problema do outro também é o meu problema, porque o meu problema é o problema do outro. Não nos esqueçamos que koinonia é uma das partes da ceia do Senhor. Na palavra de Deus há conceitos que corroboram essa comunhão. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Romanos 12, 15. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. Ou versículozinho difícil. Levem os fardos, mas não quebrou o galho não. Podia só dizer assim, levem os fardos. Não, levem os fardos pesados. O fardo leve você não precisa levar, não, ele leva. Você tem que levar o pesado, porque o leve ele está levando. Não, é quando o sujeito não já está arcando, aí você, epa, peraí, agora entro eu. Divide aqui comigo. Ai, irmãos, como a gente está, às vezes, algumas vezes, muitas vezes, longe disso. E aí a hospitalidade, que obviamente tem a ver com compartilhar com os santos das suas necessidades, é um destaque natural. O escritor da epístola aos Hebreus avisou, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Sem dúvida o texto está se referindo a experiências do Antigo Testamento e algumas experiências que alguns cristãos, na época do início do cristianismo, deviam ter. Mas isso não descarta, irmãos, a possibilidade de cristãos na época moderna ou no mundo contemporâneo terem também experimentados, aberto suas casas para anjos sem saberem, né, que eles assim o eram. Um lar cristão, realmente cristão, não pode ser um lar egoísta, que viva apenas para si mesmo. Nessas hospedagens que às vezes a gente faz de missionários, de pastores, a gente hospeda anjos, irmãos, com certeza.
porque às vezes a gente vive experiências assim, né? Às vezes que eu consegui hospedar lá em casa o Miguel Zuga, sabe, eram dias que eu queria que não acabassem nunca. A gente sente a presença de Deus realmente, né? Através da pessoa, no compartilhamento das experiências, nas situações que são vividas. E é tão bom ver os lares cristãos de portas abertas. Como eu fico feliz, e graças a Deus, o Parque São Basílio tem sido um exemplo muito bom disso, né? Quando a gente precisa de hospedar e a gente anuncia, logo aparecem vários irmãos. Não, a minha casa está à disposição. Não, pode dar para casa. Não. E a gente sabe que dá trabalho, que dá problema, né? Não tem como. E as pessoas às vezes ficam preocupadas por não achar que tem assim, um lar adequável, né? Um lugar adequável, mas tudo é adequável, irmãos, aonde existe amor. Existe amor. Às vezes as situações são meio complicadas. Eu lembro-me de uma história do pastor, era um americano, esqueci-me agora o nome dele, era meio grandão, esse americano meio alto, né? Então ele era missionário aqui nessas montanhas do Rio de Janeiro, e ele disse que uma vez foi dormir na casa de uma irmã, numa montanha dessa, numa região montanhosa, disse que fazia um frio de lascar, né? E a irmã veio com a coberta, mas ele disse, eu era grande. Aí o que acontecia? Quando eu cobria a cabeça, os pés ficavam de fora, era um frio pavoroso. Aí eu cobria o pé, aí a cabeça ficava de fora. Olha, eu disse, praticamente eu não dormi. Foi difícil. Aí chegou no outro dia de manhã, na hora do café, a irmã perguntou, e aí, pastor, dormiu bem? Ele disse, oh meu Deus, o que dizer? Se dizer dormir mal, é mal educado. Se disser dormir bem, eu minto. Aí eu disse, oh meu irmão, eu fui como pude com a graça de Deus. Eu fui como pude, não é? Às vezes fica difícil. Eu já dormi em lugar muito frio, e com tudo, com gorro, com luva, com coisa, e cobertor pesado, mas quando dava uma levantadinha nas costas, assim, aquele ventinho, não sei de onde vinha, a coisa fica complicada, né? E com recurso, com coberto, tudo. Imagina então nesse lugar. Mas o problema é, como ele disse, eu não podia jamais decepcionar a irmã, porque ela foi tão bondosa, o coração dela tão feliz, né, por me abrigar. Eu jamais diria, oh, não consegui dormir. Não, então eu fui como pude. Não menti e ao mesmo tempo não deixei a irmã triste, né? Hoje, com as situações que a gente vive, essa questão de hospedagem vai ficando cada vez mais complicada, né? Mas normalmente na igreja a gente hospeda quem conhece, ou pelo menos quem já vem, né? Com recomendações, de grupos, são de missões. Mas os cristãos primitivos não tinham essa facilidade nossa. Os cristãos chegavam em determinadas cidades e já procuravam outros cristãos. E aí você nunca tinha visto o sujeito, né? Não sabia de onde ele era. Mas normalmente as casas dos cristãos se abriam para hospedar essas pessoas, e é possível que exatamente por isso, em alguns casos, eram anjos mesmo, né? Que vinham para abençoar, né? Em nome de Deus, porque eles não são fonte de bênção, as fontes de bênção é sempre Deus, então poderiam abençoar aquelas casas. Muito bem, encerramos aqui, irmãos, essa parte do capítulo 12, não sei se, irmão, ainda temos mais conselhos que Paulo vai dar depois, é cada vez mais complicado, de amar quem aborrece você, de abençoar quem te amaldiçoa, oh meu Deus. Por isso que eu digo que o capítulo 12 é o cristianismo como tem que ser vivido, né? Como tem que ser vivido, que a gente persegue, ainda falta muito para cumprir. Mas alguma pergunta, alguma coisa que o irmão queira acrescentar, queira nos ajudar, a gente sempre aprende, né? Sem problema. Mas tem algum problema, alguma questão aqui? Sim, Valdeir. A palavra de Deus, ela te conforta. Vamos até falar da música comum, não precisa nem ser a música sacra, né? Uma das fontes maiores de satisfação, de dar paz às pessoas, de alegrar as pessoas, é cantar, é música. Se você não canta, ouça, né? Experimente isso, quando você estiver assim bem chateado, amargurado, põe uma canção, especialmente instrumental, mesmo que não seja hino, não precisa ser hino não, que seja uma música bonita, né?
aquilo vai entrando na sua alma, vai começando a entrar na sua mente, e você começa a ter porque por isso que a música é um dom de Deus. Barr dizia que toda a música era divina, né? Mesmo aquelas que não eram religiosas também são divinas, porque elas são dons de Deus que é dado exatamente para alegrar, para satisfazer as pessoas. Fazem muito bem, né? O você levantar triste não quer dizer falta de comunhão com Deus, quer dizer que é a vida, não é? Que de repente você dormiu bem, mas logo quando acordou já veio à mente algum problema que ainda está no seu subconsciente e aquilo lhe entristeceu. A palavra de Deus, ela consola, tem um poder confortador, porque é a palavra do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo é o consolador, não é isso? Hinos de louvor, obviamente, tem um poder maravilhoso, né, de fazer isso. Inclusive eu quando estou assim bem para baixo, como se diz, né, quando eu estou vivendo aquela situação de ser um zero à esquerda, oh meu Deus, o pastor passa por isso sim, passa, tem vontade de chutar o balde, entendeu tudo. Eu gosto muito de cantar aqui, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, digas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Normalmente quando eu entro nesse coro, eu já estou contente de novo, entendeu? Porque a cabeça começa a lembrar das coisas boas que Deus faz, e aí eu vou esquecendo as outras. Pode ser, pode fazer parte de uma tribulação. Embora a palavra que Paulo usa nos leva a ser uma coisa assim, muito mais complicada do que uma simples tristeza, do que até um chorar simplesmente. É uma coisa assim mais permanente e massacrante. Por exemplo, a enfermidade de um ente querido pode ser uma tribulação, dependendo de como você o vê sofrer, não é isso? Se torna numa tribulação. Ele começa a massacrar você, machucar você. A própria enfermidade sua, dependendo de como você está em termos de dor, em torno dessas coisas, né, também pode se tornar uma tribulação. Problemas com filhos, né? Quantos pais estão vivendo verdadeiras tribulações, porque seus filhos estão envolvidos com drogas e com criminalidade, com todas as coisas. Enfim, problemas de esposas com esposos e vice-versa, se tornam às vezes em tribulações. E isso tudo vai depender também muito da maneira da própria pessoa, porque há questões que massacram uns e não massacram outros, né? Porque isso também tem a ver com o próprio jeito de você ser, e isso é permitido por Deus. E graças a Deus que Deus faz isso, porque senão de repente a humanidade toda era uma coisa só e era uma destruição geral. Então você tem pessoas que conseguem suportar, né? E uma vez um psicólogo estava explicando isso, ele é professor de psicologia, acho que da UERJ ou da USP, não sei, eu sei que é catedrático na cadeira, e ele estava explicando isso. Por que há pessoas, e ele contou um caso, a moça tinha um cachorrinho, aquele cachorrinho, né? De repente o cachorrinho escapou da mão dela, atravessou a rua, o carro matou o cachorro. Olha, ela queria se matar, foi preciso que as pessoas segurassem e leva para o hospital. E ele disse, eu tive que tratar dessa senhora. Tratei de uma outra pessoa que perdeu o filho, viu o filho ser morto, atropelado por um caminhão, estava sofrendo enormemente, mas em hora nenhuma falou se matar, né? Estava conseguindo levar a situação com muita dor, mas estava levando. Então ele disse, o que acontece de um para o outro? Aquela senhora, na verdade, ela já era desequilibrada, ela já tinha desequilíbrio, e a morte do cachorrinho foi só a gotinha que faltava para que a doença dela florescesse, mas ela era doente. Enquanto o outro caso, a pessoa não era doente, não era emocionalmente doente, era uma pessoa equilibrada. Então, consegue sofrer, consegue passar por esse momento de dor, né? Claro, lamentando tudo, mas ao mesmo tempo não perdendo o foco da vida, né? E a gente sabe quanto isso é difícil. E como é bom quando a gente tem o conforto de Deus, o consolo de Deus, porque há momentos que são realmente muito difíceis. Outra pergunta? Daniel. Nietzsche era filho de pastor luterano, ateu até morreu louco. Ele foi, no início os pensamentos dele eram bem coerentes, depois ele foi entrando
numa panaceia, não é? Que ele se perdeu totalmente. A grande questão de Nietzsche era a decepção. Decepção, inclusive, com o cristianismo, né? que ele vivia ao redor. Foi levando a um cinismo assim, impressionante. Foi ele que declarou que Deus estava morto, né? Deus havia morrido. Ele morreu, Deus continua vivo. Sim, vou falar. Ok, então, vamos encerrar, meus irmãos. Pai, nós te damos graças porque o teu Espírito nos trouxe até esta noite. Que nós oramos pelos missionários, nós oramos pelos pedidos de hoje, dos 100 dias de oração. Nós também compartilhamos dos nossos problemas, louvamos o teu nome, a tua misericórdia, o teu socorro bem presente na angústia. Podemos também, Senhor, nos debruçar sobre a sua palavra, que nos fala de esperança, de algo que nos faz ter forças, não nossas, não da igreja, mas vindas de Ti, Senhor, para passarmos pelos momentos da vida, quando eles são difíceis, cruéis, dolorosos, para vivermos os momentos da vida, quando eles são gostosos, quando eles são bons de serem vividos. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecermos nada, nós fomos agraciados com a Tua graça, fomos recolhidos nos Teus braços, Senhor, e temos essa autoridade e temos esta marca que nos faz poder passar pelos momentos da vida, mesmo os mais angustiantes. Mas conforta o coração daqueles que estão sofrendo, ampara, Senhor, a vida dos que estão sem referencial e dá-nos a graça, Senhor, de voltarmos hoje para as nossas casas na certeza de que estamos voltando melhor do que chegamos aqui quando aqui chegamos para orar. Protege-nos, Senhor, dos males da noite. Livra-nos dos homens perversos, em nome e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.